Olá, turma. Que a paz de Deus esteja com vocês. E assim vamos iniciando mais uma aula que acontece dessa forma à distância. Este nosso terceiro encontro, no qual queremos continuar falando sobre Quaresma e Páscoa. Este tem sido o tema sobre o qual temos conversado. E nesta nossa conversa estamos fazendo a árvore da Páscoa. A partir de um galho seco, simbolizando toda a fragilidade da vida, a gente vai enfeitando ele, vai transformando ele, de modo que aquele galho seco vai criando vida, sinal de esperança, sinal do amor de Deus que vem e transforma a realidade de dor e sofrimento. Deus quer fazer com que haja vida e esperança. Alguns, no seu galho, já penduraram os ovos de Páscoa. Já pintaram os ovos e já penduraram neles. Aqueles que ainda não o fizeram, eu convido a fazê-lo. Juntem casquinhas de ovo, pintem elas e pendurem na árvore da Páscoa. Mas aí talvez venha uma pergunta. Qual o sentido de pendurarmos uma casquinha de ovo naquele galho, na árvore da Páscoa? O que o ovo nos lembra? Qual o sentido dele? O ovo é considerado símbolo do nascimento e da vida. Por isso ele tem uma relação com a Páscoa, que celebra justamente a ressurreição de Jesus Cristo, a esperança de vida nova. Com o ovo também acontece uma coisa bem interessante. Acho que cada um de vocês já colocou um ovo para ferver. O que acontece quando a gente coloca o ovo na água quente e deixa ele fervendo? O ovo endurece, ele fica firme. Mas se vocês observarem, vocês vão ver que os demais alimentos que são colocados para ferver, por exemplo, arroz, feijão, quando eles fervem, eles amolecem. Com o ovo acontece o contrário. Ele fica firme, ele fica rígido. Isso também pode ser lembrado como um símbolo de tudo aquilo que Jesus viveu e enfrentou. Quando Jesus foi enfrentando o sofrimento, ele não perdeu a coragem, ele não amoleceu. Antes, ele foi se tornando cada vez mais firme e forte na fé. Em meio ao sofrimento, quando a coisa foi fervendo para o lado dele, Jesus não desanimou, mas permaneceu firme e forte na fé. Falando de Jesus, a gente lembra de como que ele morreu. Isso tem tudo a ver com a Páscoa, a morte de Cristo na cruz. Jesus enfrentou o sofrimento e a morte na cruz. Nesta semana que iremos iniciar agora, nós vamos justamente celebrar a Semana da Paixão, onde a gente vai lembrando os últimos momentos da vida de Jesus. Mas eu quero olhar com vocês em especial para a cruz, lugar onde Jesus sofreu a morte. Para conversarmos sobre a cruz, quero convidá-los, quero que cada um de vocês pegue o livro do Confirmando, esse daqui. Então, vamos pegar o nosso livro do ensino confirmatório e vamos abrir na página 65. Então vamos pegar o livro e abrir na página 65. Jesus e a cruz.
este será o tema que vamos estudar. Quero iniciar lendo junto com vocês justamente este texto aqui, um texto que fala sobre o grão. Quero convidar então para que vocês abram os seus livros na página 65 e vamos ler juntos este pequeno texto que fala a respeito do grão. Ele nos diz: o grão de trigo, para produzir mais grãos, precisa cair na terra, morre para brotar e trazer novos frutos. Se o grão ou a semente não morrer, não há nova vida. À semelhança da semente de trigo na terra, Jesus morreu para que houvesse vida. A sua morte foi na cruz. Na sua morte, ele presenteou a humanidade com vida verdadeira, esperança e perdão. Na cruz, auxiliou-nos a vencer o medo da nossa própria morte. Nasce a esperança da vida eterna. É um pequeno texto, mas que fala muito a respeito da morte de Jesus e procura nos indicar o sentido da sua morte. Assim como o grão é jogado na terra e ele precisa morrer, desaparecer para gerar frutos, assim Jesus morreu na cruz para produzir vida, para nos trazer perdão e salvação. Por meio da sua morte na cruz, Jesus nos presenteia com vida verdadeira. Vamos agora continuar olhando o texto. Este tema, Jesus e a cruz, vamos olhar adiante as próximas páginas. Eu quero que vocês leiam o texto. Os textos que se encontram na página 66, 67, 68 e 69. Não se assustem, o texto é curto, de fácil compreensão, é bem gostosa essa leitura. Então quero que vocês façam essa leitura em casa e vão refletindo sobre o que o texto nos diz. Eu vou passar rapidamente o assunto que ele nos apresenta. Ele começa falando então de escândalo e esperança, e aí ele fala a respeito do Império Romano, de como Jesus sofreu a morte na cruz, na mão do Império Romano. E aí vem a pergunta: por quê? Qual o motivo da morte de Jesus na cruz? E ao nos perguntarmos pelo porquê, nós também vamos ser convidados a fazer algumas leituras bíblicas lá do Evangelho de Marcos, o capítulo 3, versículo 1 a 6, o capítulo de 6, 7 a 13, o capítulo 10, versículos de 13 a 16, no capítulo 11, os versículos de 15 a 19, no capítulo 14, o versículo 1 e 2, e no capítulo 15, os versículos de 22 a 28. Então, por favor, tenham as suas Bíblias junto e, lembrando, a Bíblia, na verdade, é não um livro, mas é uma coleção de diversos livros. A Bíblia, como coleção de livros, ela está dividida em duas partes: o Antigo e o Novo Testamento, ou podemos chamar de Primeiro e Segundo Testamento. Cada livro da Bíblia está dividido em capítulos e versículos. Os capítulos são justamente os números grandes e os versículos, os números pequenos. Para a gente encontrar cada livro da Bíblia, a gente então vai lá no começo e olha no índice. Então eu quero que vocês olhem lá na frente, no índice, e vão achar então Evangelho de Mateus, o livro de Mateus,
vão olhar a página que ele se encontra e vão abrir lá, no Evangelho de Mateus, bem no início, no capítulo 1. E aí então vocês vão olhar sempre os números maiores, então aí vem e vão até o número 3, e quando acharem o número grande, quando acharem o número 3 grande, vocês vão ver também que tem números pequenos no texto. Esses números menores que aparecem no texto são os versículos. Então daí a gente vai pegar o capítulo 3 e a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 6. Então este trecho será parte da leitura. E assim depois vocês vão procurando os demais textos, lembrando sempre que está dividido então entre capítulos e versículos. Capítulo é o número grande, versículos são os números pequenos que aparecem dentro do texto. Se alguém tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda, entre em contato com a gente. Ler esses textos então nos ajudam a compreender o porquê da morte de Jesus na cruz. Aqui também ele faz uma referência no nosso texto do livro do ensino confirmatório a respeito do credo apostólico. Depois ele procura atualizar um pouco essa dimensão da cruz, de como a cruz continua fazendo parte do nosso cotidiano, da nossa vida. E aí ele fala a respeito do cenário da cruz e faz com que a gente olhe para dentro do nosso mundo e perceba como ainda existem diversas situações de dor e sofrimento que nos lembram da cruz de Cristo. E para a gente entender que a cruz não é só dor e sofrimento, mas mais do que isso, é luta contra o sofrimento, porque foi isso realmente o que Jesus fez. Jesus ele não simplesmente aceitou o sofrimento e se conformou com ele, mas ele procurou formas de combater a dor e o sofrimento que se abatiam sobre todo o povo. Por isso ele curava, perdoava e anunciava o reino de Deus. Em defesa da vida, segue então o nosso texto na página 67, e aí ele traz um exemplo de defesa da vida, falando da vida do pastor Dietrich Bonhoeffer. Então, aí ele vai contar um pouco para nós essa história deste pastor Dietrich Bonhoeffer. Na página 69, o texto continua falando de sinal da vida. E aí ele mostra a cruz como um sinal de vida, de esperança. Terminando, ele fala da cruz salvadorenha. Salvadorenha. O que é? O que quer dizer salvadorenho? É uma referência a um pequeno país da América Latina, El Salvador. Então, se vocês procurarem lá no mapa, olhem na América Central e vocês vão ver então o país de El Salvador. Em El Salvador, eles produzem uma cruz por meio de desenhos, por meio de imagens, simbolizando vida e esperança. Nós temos no nosso livro, na página 66, justamente uma imagem. Esta imagem é a imagem de uma cruz salvadorenha de El Salvador. Pensando agora, então, após lerem o texto, quero deixar com vocês um tema para fazerem em casa, um tema para desenvolverem a partir da leitura do texto. Na página 66, lá em cima, vocês têm justamente 4 perguntas. Está marcado, reflita. Quero que vocês leiam o texto, procurem entender ele e depois tentem responder
cada uma destas perguntas. Então, a primeira pergunta: em que locais você já viu um crucifixo ou imagem de cruz? A segunda: cruz significa algo para você? Depois, Jesus morreu numa cruz. Você sabe por quê? E por último, a pergunta: por que a cruz é um dos principais símbolos da fé cristã? Então, não respondam logo a pergunta. Primeiro, leiam o texto, procurem entendê-lo, leiam os textos da Bíblia e depois, então, respondam essas perguntas que estão na página 66. Após responderem a pergunta, vem um tema que acho que é mais divertido e gostoso. Eu quero convidá-los, animá-los a fazerem também a sua cruz salvadorenha. Então, olhem ali na página 66, aquela cruz que vocês veem, bonita, colorida, e façam também a sua cruz, procurando colocar nelas imagens de vida, de esperança, de alegria, de perdão. Dessa forma, vocês estarão colocando na cruz, que é sinal de dor e sofrimento, já toda a esperança da ressurreição e da vida eterna. Como fazer a cruz? Vocês vão precisar de papel, caneta, tesoura, cola, quem sabe uma cartolina, ou pode ser também um papelão. Vão pegar então uma folha em branco. Para a folha em branco, não precisa ser uma folha nova. Se vocês tiverem, melhor. Mas podem, por exemplo, usar da reciclagem. Podem usar uma folha como essa daqui, que eu peguei, que é uma folha do calendário de atividades da nossa comunidade. Então eu peguei uma das folhas, destaquei ela e usei o verso dela. No verso dela eu fiz o desenho da cruz. Para a cruz ela não ficar muito pequena aqui dentro, eu deixei um espaço de 5 centímetros para ter mais espaço para desenhar, colorir. Depois, então, que vocês marcarem certinho no papel a dimensão da cruz, vocês recortam ela e aí é usar a criatividade para pintar ela, para desenhar, ou se quiserem fazer algum tipo de colagem, mas lembrem-se, coloquem imagens de vida, de perdão, de esperança, de modo que de dentro da cruz de vocês já esteja saindo este anúncio da ressurreição, da vitória da vida sobre a morte. Agora, o papel às vezes ele fica só um pouco mais mole, mais fraco. Então, se vocês quiserem, vocês podem colar nesse papel também um papelão atrás, ou um papel mais grosso que vocês tenham em casa, vocês colam no verso da cruz para ela ficar bem firme. Depois que a cruz estiver pronta, peço então que vocês também tirem uma foto e coloquem, compartilhem no grupo. E essa cruz também ela pode se tornar, quem sabe, num bonito presente de Páscoa que vocês podem dar para a família de vocês, para alguém em especial. Então, desejo que vocês possam aproveitar a leitura do texto e a reflexão e possam fazer uma cruz salvadorenha com muita fé, com muita esperança, com muita vida dentro dela. Nós então vamos terminando mais este nosso encontro e espero que possamos nos encontrar no próximo sábado e vamos conversando no grupo no decorrer da semana. A todos eu desejo um forte abraço, que a paz de Deus esteja com vocês, que a paz de Deus em especial os acompanhe,
neste tempo agora no qual nós vamos nos aproximando da Páscoa, da celebração da ressurreição de Jesus Cristo. Paz de Deus esteja com vocês e com a família de vocês. Amém.